Você é um cara que eu aprendi a gostar, a respeitar pela tua história. Legal. Mais um maluco remando em É. Mangaratiba, junto com outro louco, você levou. O Rafael já é louco, né? E você É. já aproveitou e São juntou dois os dois. malucos aí que fizeram E aos esse poucos eu projeto. vi que você tem uma história legal e de motivação, né? Você é um exemplo para muita gente. Mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Eu quero falar com você, a gente vai devagarzinho, Vai né? chegando. Isso. Como é que era a tua vida antes do seu diagnóstico? Como é que era a sua vida empresarial, sua rotina? Eu vou tentar resumir um pouco a minha formação, né? Eu sou Sim, engenheiro mecânico, e não sei, quando eu tinha que fazer serviço militar, eu me inscrevi na Escola de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, que é um serviço militar feito nas férias, você sai oficial. Achei bacana aquilo, aí fiz, em paralelo à engenharia, eu participei desse programa da Marinha. E quando eu me formei na Marinha, estava me formando na faculdade também, eu fiz um concurso para continuar na Marinha, porque tinha construção, a Marinha estava construindo muitos navios na época, eu adorava a parte de construção naval. É o que eu queria fazer, era construção naval. Então eu passei pelo concurso, fui para a Marinha e fiquei lá 13 anos na Marinha como oficial engenheiro, e até que nesses 13 anos foi muito bacana, eu participei de construção de vários navios, inclusive submarino, passei 2 anos na Alemanha, pegando know-how de construção de submarinos, foi muito bacana. Então, mas dali já tinha mais ou menos 12, 13 anos na Marinha, achei, não, está na hora de eu ter uma profissão, uma carreira numa empresa privada, pô, né? tu enjoou da carreira militar? Não enjoei, não é bem enjoei, né? Mas não era, Queria outra não nasci experiência, para né? ser militar. Mas É apesar mesmo. de eu ter gostado imensamente, tenho amigos lá espetaculares, mas não era a minha praia. É só um ciclo, né? Foi assim, passou, foi muito bom, peguei uma experiência espetacular. Tanto que eu saí, quando eu resolvi sair da Marinha, no instante já tinha oferta de emprego para mim, e eu fui para o White Martins Gases. Aí trabalhei no White Martins 12 anos, depois fui para a CSN, é, passei mais uns 6 anos lá, 7 anos, aí vim para isso em São Paulo, Volta Redonda, São Paulo. Aí, enfim, fui para o Rio para a Lafarge, empresa francesa de produção de cimentos. Aí foi lá que aí foi o ponto de onde tudo mudou, onde eu fui diagnosticado com Parkinson, tinha 55 anos, e, bom, foi um momento difícil para mim. Eu no começo escondi, inclusive no trabalho, não sabia o que fazer, não sabia como me portar, até que eu resolvi abrir, e foi muito bom, foi um divisor de águas para mim. Eu tinha já perto de 60 anos, a empresa passou por um processo de fusão, a Lafarge, a empresa francesa, se fundiu com a Holcim, a empresa suíça. E nesse processo de fusão, eles fizeram uma opção de ajustes, e eu achava que eu, com 60 anos, com Parkinson, ia ser encostado, né? Mas não, pelo contrário, a empresa confiou em mim, apesar de eu ter Parkinson, acreditou na minha competência, e me mandou para Miami para assumir a parte de recursos humanos de toda a América Latina, eram 10 países, Sabendo o seu diagnóstico. sabendo meu diagnóstico, sabendo o Parkinson, me Pô, mandou, legal. foi muito bacana. Ele, com 60 anos já. Então, Mas você sempre foi ativo em termos de exercício físico, mar? sempre. Sempre gostei de esportes náuticos, principalmente, né? Eu sou muito ruim com bola. Qualquer Ah, eu esporte também. Eu só jogo vôlei. Vôlei eu é, jogo mais ou menos, não, jogava. não jogo nem mais ou menos. Futebol não. Eu jogava mal vôlei, jogava mal futebol, jogava mal tênis. Eu tentava jogar tudo, mas jogava tudo mal. Mas esporte aquático era bom em natação. O único esporte com bola que eu me saí mais razoavelmente bem foi o waterpolo, porque eu misturava natação com bola, né? Eu joguei direitinho, fui atleta da universidade, né? Eu estudava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, era atleta da universidade com natação e waterpolo. E, Ah, então essa tua relação com a água aí, tu é quase um é, peixe já, pô. eu aprendi a velejar, tinha, sei lá quantos anos, 6 anos, 7 anos de idade. Tem a foto eu pequenininho num barquinho, velejando sozinho. Não, eu fico preocupado com vocês, vou te falar por quê. Vocês já têm conhecimento, você tem história, você conhece o mar. Ah, É,
o Rafael conhece o mar. Eu gostava eu tinha curiosidade, né? Aí Ah, eu comprei um caiaque ah, e fui embora, irmão. Comprei um caiaque e fui pro mar. Só que eu não entendo de vento, sudoeste, leste, norte, não entendo nada. Ventou, eu sei que senti assim a brisa no braço, eu sei que é vento. ah. Pô, entrou um tal do sudoeste aqui, Te levou lá virei no para que, Ilha Grande. virei no, não, afundou o caiaque. A minha sorte que foi em frente à ribeira ali, Ah, aí tinha um morador que tava olhando o mar, me viu, aí tirou a lancha ah. e foi me resgatar lá. Mas aconteceu uma coisa parecida comigo. Eu estava velejando, eu tenho um laser que eu deixo aqui em Mangaratiba. Estava velejando, o vento estava muito forte. Eu gosto de velejar com vento muito forte, é muito gostoso. O laser é um barco muito nervoso, ele vira à toa. Então eu viro, vira e desviro, vira e desviro. E nesse dia estava muito forte o vento, eu virei e o macho caiu. Aí você vira normalmente com o barco continua todo montado, né? Mas nesse dia o macho caiu pro fundo, eu consegui resgatar, puxei tudo, consegui botar tudo em cima do barco e sentei no barco. Cheguei, bom, agora eu vou, era um lestar que levar para Ilha Grande. Cheguei, bom, agora eu vou esperar alguém me resgatar, então eu vou parar na Ilha Grande. Aí fiquei sentado no barco, esperando alguém aparecer. Aí o pescador me viu, ele não estava de barco, ele estava na terra. Foi lá, pegou o barco dele e veio me salvar. Resgatou Super, me você. resgatou. Mas deixa eu te Isso, falar, vamos falar, ô João, quando você, voltando à questão do seu diagnóstico, você tinha a vida tranquila, normal, né? Trabalhando, executivo de minha produzindo, empresa e tal. executivo de empresa. Mas como é que foi o diagnóstico? Você foi numa uma rotina ao médico, sentiu alguma coisa? Como é que foi esse diagnóstico? Eu fazia como executivo de multinacional, normalmente eles têm o check-up dos executivos, né? Um check-up, no caso da Lafarge, eu vou fazer um check-up numa empresa chamada Med Rio, que fica ali na Torre do Rio Sul, e você faz uma manhã ou uma tarde, você faz 50 exames, uma coisa assim bem. É interessante que você sai, você faz um raio-x, depois vai fazer um teste de capacidade pulmonar, depois faz um teste disso, é tudo um para lado para o outro. Funciona muito bem. E eu estava com o dedinho tremendo, só o dedinho, só estava tremendo. Aí quando eu fui fazer entre os outros, entre todos os exames, tem uma análise clínica de um clínico geral. Aí eu falei para ele que eu estava com o dedo tremendo. Ele falou, posso fazer alguns testes com você? Pode. Então anda daqui até lá, volta, não sei o que, faz isso, mexe a mão, mexe o dedo e tal. Aí no fim ele chegou, olhou para mim e falou, olha, você está com Parkinson. Tudo leva a crer que você tem Parkinson. Eu nem sabia o que era Parkinson, né? Tudo leva a crer que você está com Parkinson. Você procura o seu médico e vai num neurologista para ver direitinho o que você tem e o que você vai tomar de remédio. Eu tomei aquele susto e, bom, o que é Parkinson? Aí eu Você falei, não sabia o que que era, então nem, o impacto também não foi tão grande, porque você não não, sabia o que que era, não, né? mas o nome é O nome é Parkinson, feio, né? Ninguém Parkinson, quer ter esse nome. você sabia que a pessoa, desculpa, as pessoas tremiam com o Parkinson levava a tremedeira, mas não sabia o que mais que tinha, né? E foi que comecei a estudar Parkinson e vi que Parkinson tem mais de 30 sintomas diferentes e eu tenho vários deles, além do Tremelique lá, tem... Mas você sai vamos lá, aí você sai do hospital, sai da clínica lá, É. e como é que você chega em casa e você dá essa notícia para a família? Aí foi com a minha mulher, ela chorou a beça, mas chorou, bom, estamos juntos, aí foi, vamos falar com as crianças, né? Vamos falar com os filhos. As crianças Aí, de 20 e quantos anos? não, na 30? época tinham esse, 35, eu tinha As pouco, crianças de 30 e poucos anos. não, 18 anos, 20 anos. Sim. E aí foi aquela choradeira e tal. Eu achei, não, pessoal, vamos enfrentar de frente isso aí, vamos continuar indo. Não vai mudar nada, vamos trabalhar com Parkinson, vamos fazer as coisas com Parkinson. Mas eu fiquei receoso, é engraçado, isso, vários amigos meus que têm Parkinson tiveram isso também. No começo tem vergonha de ter uma doença, quer dizer, você não tem vergonha nenhuma, né? Você tem a doença e vai enfrentar a vida como se não tivesse também. Então, pelo contrário, você vai ser mais criterioso na sua vida, vai ter mais cuidados com a sua vida e as pessoas podem ajudar mais se souberem que você tem Parkinson, considerando a doença, né? Então, Eu tenho 43 anos. Na minha geração, é uma geração muito preconceituosa. ah,
qualquer tipo de doença ou deficiência, a minha geração, ela sempre teve aquela iniciativa de se afastar da pessoa, Ah, de repudiar mesmo, qualquer tipo de ou doença ou deficiência. ah, Então, o Parkinson, para mim, o Parkinson e da minha geração é algo assim, fim da vida, ah. né? Da mesma forma como o idoso antigamente, era 40 e poucos anos já era idoso, Ah. né? Alzheimer também, a gente Alzheimer é mais complicado um mais pouco, né? complicado, Ah. isso. Mas a imagem que a gente tem do Parkinson, por exemplo, Michael J. Fox, De Volta É, para o Futuro, mas ele tá muito ruimzinho, coitado. bem Tá? avançado. Mas ele é um guerreiro É também. porque o cara some da mídia e por exemplo, ele foi diagnosticado, aí ele some da mídia. Ele é Quando ele volta, já está diagnosticado com avançado. 35 anos. Mas Tem aí a minha ele sai da idade, tem mídia. 70 anos, quer dizer, tá, Ele tem a tua idade? acho que é mais ou Ou então menos isso. tá conservado pra caramba em relação A Michael J. ao Fox, Parkinson, em relação a ele. Mas ah, ele foi diagnosticado mais cedo, né? bem cedo. Você tinha 50 aí? 55, Pô, tá 55. bastante tempo. Tem 15 anos. 15 anos. Então, os primeiros 5 anos eu escondi. Eu ficava Só sua tentando. família sabia. Só E a minha família empresa, né? sabia. A empresa ainda não sabia. Tinha meu chefe sabia só. Mas a clínica não era da empresa? Não, a clínica não. A clínica Não era era convênio? pública, era o convênio. Ah, tá. Aí O teu eu. SUS é diferente do meu, tu sabe, né? Por quê? O teu SUS é mais caro, o meu é SUS. O seu Ah. é. O seu faz esse monte de exame aí. Mas O meu não, o era a meu o empresa que cara faz exame pagava. de sangue, 15 minutos, o cara fala assim, ó, é Ah, virose, vai embora. ah. Era a empresa que pagava. A empresa pagava os executivos, né? Aham. Mas era interessante. Minha mulher faz até hoje esses exames. É. Ela paga, gosta de fazer. Mas a partir desse momento eu estava no comecinho do Parque, também não tinha muitos. Não tinha dimensão do problema, né? Não tinha muitos indicadores externos que eu tinha Hum, Parkinson. Eu tremia pouco, tremia o dedinho, é, tinha problema de rigidez ainda, estava muito no começo, andava bem, fazia as coisas, corria, fazia tudo sem maiores problemas. Mas aí quando as coisas começaram a aparecer mais, as pessoas começaram a desconfiar que eu tinha alguma coisa, algum problema. Então eu falei com o meu chefe, nessa época, estava acabando de ser nomeado para ir para Miami. Aí eu tinha dois chefes, um de recursos humanos, outro da região. Aí eu falei com eles, olha, eu vou abrir, que eu tenho Parkinson e tal, acho que não tem problema. Eu fiz um script. Aí reuni a minha turma no Brasil, a minha turma em Miami, a minha turma não sei aonde, então todas os meus subordinados, e meus pares também, eu falei com eles, olha, aí eu expliquei tudo e falei, olha, não muda nada, eu estou produzindo como eu produzia antes, então é só que vocês vão me ver tremer de vez em quando, principalmente quando eu faço apresentação, quando eu fazia as apresentações, né? Você fica tenso, então você treme mais. Então vocês vão me ver tremendo muito, não é nervosismo, é Parkinson, que ataca e fui embora. Na época eu era presidente também do Conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos, tinha que fazer palestra pra caramba. Aí caramba. fui abrindo para todo mundo. Tem Parkinson, tem Parkinson, tem Parkinson e E o pessoal te abraçou. me abraçou, foi ótimo. Foi a melhor decisão da minha vida foi falar que eu tinha Parkinson. As pessoas entenderam, me ajudavam e também não mudou nada. Eu continuei tocando a minha vida profissional sem problema, minha vida pessoal também sem problema nenhum. O problema é que eu estava em Miami, estava longe minha mulher ficava no Rio, porque ela tem um negócio dela, particular de arquitetura. Então a gente se via de vez em quando. Mas minha filha foi comigo, meu filho ficou aqui no Rio com a minha mulher. Então a gente trocou, né? Eu fiquei com a filha, minha mulher ficou com o filho. E hoje tu fica. Mas você mora no Rio Eu, e eu você moro mora mais aqui, né, aqui, cara? porque Você mora aqui. eu chego aqui terça-noite e fico até domingo. Não, aluga aquela tua casa lá embaixo e fica por aqui direto, cara. Ah, pois Você é, já fica aqui. Tem o projeto aqui, né? Então você tem já fica projeto. direto. E o mar, É, você não se afasta do mar? é, Apesar de que lá no Rio tem também, tem mas também. não é Mangaratiba. É. Mas aí tem um lance interessante, que eu, quando fui para Miami, eu descobri um centro de referência da doença de Parkinson no estado da Flórida, no norte, o Miami é mais para o sul, esse centro ficava no norte, numa cidade chamada Gainesville.
era um centro de referência ligado à Universidade da Flórida, e, e tinha médicos e fisioterapeutas, não sei o que, era referência mesmo. Os caras sabiam tudo de Parkinson, estudavam, desenvolviam uma opção de soluções para o Parkinson e tal. Então, fui lá visitar, consegui uma consulta com uma neurologista, fisioterapeuta, é, fonoaudiologia, terapia ocupacional, consegui consultar com todo mundo. Aí fui lá, fiz a consulta e tal, tá tudo bem, e marquei de a cada 3 meses lá. E eu tava, nessa época em Miami, morando em Miami, minha mulher não estava lá, eu vou acabar aqui, ia para academia, o prédio onde eu morava tinha academia de ginástica boa, eu fazia muita ginástica lá, muito exercício. E a fisioterapeuta notou que a cada vez que eu ia lá, eu estava ou tão bom quanto a vez anterior, ou melhor, Você estava com evoluindo, bons né? reflexos, quer dizer, o Parkinson não estava evoluindo para mim. Aí ela falou, Você você estava vencendo ele. está vencendo ele. E graças a que exercício que eu fazia. Eu esquiava, eu faço esqui aquático também. Eu esquiava todo fim de semana com a minha filha, a gente ia para um lago lá que tinha perto de casa para esquiar. Então eu estava me exercitando mais do que eu me exercitava anteriormente. E com isso eu estava conseguindo frear o Parkinson. Aí essa fisioterapeuta falou, poxa, por que você devia dividir isso com as pessoas? As pessoas, você é um cara positivo, você continua trabalhando, você não se esconde, você faz muito exercício e esse exercício está te ajudando bastante. Aí por que você não divide isso com as pessoas? Aí foi que eu comecei a pensar no fazer o meu Instagram sobre a minha vida com Parkinson, minha convivência com Parkinson, né? Que apesar de ter Parkinson, eu fazia as coisas, fazia tudo que eu podia fazer. Foi aí que eu conheci o Rafael, que ele me ajudava a filmar, fazer os filmes para mim e tal. Ah, Aí, bom, você falou do Rafael, ele disse que num bate-papo com você, uma conversa, ele falou, "Ó, Beto, ele falou uma frase para mim muito interessante, você pode viver com Parkinson ou morrer com Parkinson. não, E como é que é essa a frase? frase é a seguinte, você não morre de Parkinson. Você pode ter Parkinson, mas você não morre de Parkinson. Você morre de outros problemas, mas o Parkinson não te mata. Então você tem que conviver com ele, ele vai te restringir algumas coisas, mas se você for proativo, você vai criando subterfúgio, criando umas chincanas para desviar desse problema que o Parkinson te traz. E Você você pode criou, conviver isso a vida inteira, pode conviver 30, 40 anos com Parkinson sem. você criou o Instagram e eu entrei lá hoje e tava escrito Parkinson e E aí? aí? E É, aí? aí, não tem problema nenhum, tem Parkinson e aí, vou tocando a vida, vou tocando em frente. Eu, uma coisa que eu fiz que mudou bastante a minha vida foi o Parkinson foi avançando, à medida que foi avançando, eu tremia muito o lado direito, eu sou destro. Então eu já não conseguia escrever, o mouse eu tinha que usar o mouse do lado esquerdo. Aí eu resolvi fazer uma cirurgia, que é um procedimento já antigo, conhecido para o Parkinson, que é colocar um chip na cabeça, aí você para de tremer. Ele ajuda em outras coisas também, mas o principal é o tremor. Então você para de tremer. Então eu fiz essa cirurgia e a minha mão direita não treme mais. Eu conheci você antes da cirurgia Ah, e tremia tremia bastante. bastante, tremia bastante. Aí quando você voltou, eu até comentei, eu falei, pô, Ah, realmente ah, fez diferença. tremia muito. Então, a cirurgia é interessante, você fica, no dia anterior, você não toma o remédio para pro neurocirurgião observar o seu tremor. Você faz acordado a cirurgia. Então, aí o cara fura a tua cabeça, enfia o chipzinho lá na cabeça, aí põe a mão aqui, ó, tô tremendo, tô tremendo, tô tremendo. Ah, agora vê agora. Aí o chip entrou no lugar, eu parei de tremer. Totalmente. Legal. Aí o chip ficou no lugar, ele tapou o buraco lá e Mas o que que você fazia antes que hoje você tem mais limitação? A maior diferença que você sentiu? não tem muita diferença não. Talvez eu andar, correr, eu tenho um pouco As de. limitações só de movimentação. É, eu não tenho tanta gema, mas tem a idade também, eu tenho 70 anos, né? É, Então, ajuda, né? pois é, tem uns dois, eu acho que eu tenho menos coordenação, menos ritmo. Então, Já vem uma questão, já tem a acho questão que é a natural da mistura da vida. idade com o Parkinson. Mas é o que eu falo, eu vou criando maneiras de bypassar isso. E você se reinventa, né? É, Para poder
a cabeça tá sempre em movimento, pensando, É, criando. é. Então aí não quero parar também, não quero me entregar. Não, se eu podia, eu vejo algumas pessoas se entregando totalmente a. Não, eu tenho Parkinson, tudo bem, tem Parkinson. Não, tem Parkinson e aí? Não, vamos viver a vida, vamos tocar em frente. Vamos, então, é o Parkinson e aí, é isso aí. E hoje, como é que é a sua rotina do seu dia a dia? Você acorda de manhã, você tem um procedimento, uma rotina para fazer até o final do Eu sempre dia? gostei muito de esporte, né? Como a gente já falou aqui. Então, hoje o meu esporte é o remo, até por causa do projeto. Também acaba que eu fico muito envolvido com esse esporte, então eu tenho praticado basicamente o remo. Então, eu acordo, todo dia de manhã cedo eu remo, seja no Rio, seja aqui. Então, no Rio eu remo em Copacabana, tem um grupo lá de remadores chamado Copa Baá, e eu remo com eles de 7 às 2 da manhã, toda segunda e terça-feira. E vem terça-feira para cá, que eu remo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu remo aqui, ó, no meu parquinho individual, às vezes com os meninos do projeto. Às vezes a gente faz passeios aí, a gente organiza passeios no sábado e tal, então todo dia eu remo. E na rede social, o pessoal te dá resposta, te incentiva? Muita gente me liga fica motivada comigo, Pessoas com Parkinson fazem contato com você também? muito, muito. Muito interessante que acontece muitas mulheres de maridos que têm Parkinson me ligam para eu dar força pro Porque o marido. cara tá para baixo, O cara né? tá para baixo, não Verdade. quer falar comigo, tem vergonha, não sei o quê, então eu acabo entrando em contato e dou uma força para ele. Ó, tô aqui com Parkinson, tô me virando, tentando arranjar um jeito de evitar que o Parkinson me crie alguma barreira na minha vida, no meu dia a dia. Eu falei pro Rafael que que eu não ia entrar muito na questão do projeto, porque eu queria depois trazer para falar do Ah, projeto numa tá outra bem. oportunidade junto com ele Ah, para contar um pouco do projeto, né? aham, Mas eu falei, ó, Rafael, não tem como não falar do projeto ah, que com certeza ajuda na ah, sua no seu tratamento, não sei se é ah, a palavra certa, me ajuda mas o bastante. que que o projeto a importância do projeto no seu dia a dia e na sua superação. Não, só completando um pouquinho aqui a questão anterior da minha rotina, eu faço Sim. além do remo, eu faço 3 fisioterapias por semana, uma fonoaudiologia por semana e 2 vezes musculação na semana. Então, quer dizer, eu não faço só o remo, eu faço outras coisas que também me ajudam com o par. A fisioterapia me ajuda muito. A fonoaudiologia eu estava com uma dificuldade de articular as palavras, eu estou melhorando, estava falando muito, parecia que eu estava meio bêbado quando eu falava, agora Então, eu está vou falar para melhorando. você, quando eu falei com o Rafael isso, eu falei com os meninos também, eu falei, ó, gente, o João, ele fala meio para dentro, Ah, né? E você tá falando aqui, cara, desde a hora que você ah. chegou, não vejo problema Pois nenhum. é, já é isso que eu É o falo. Eu vou resultado, né? resolvendo os problemas. Então, como conhecer a fonoaudiologia, porque eu estava com esse problema de voz. As pessoas ficavam, hein? O quê? O quê? Aí eu tenho que bypassar isso aí. De que maneira? Eu vou conseguir uma fonoaudióloga que me ajude a melhorar. Estou melhorando, estou fazendo exercício. A minha filha tentou falar inglês aqui hoje, não conseguiu, pô, precisa É. nem português consegue. Mas me Então, o fala, projeto, quando eu fui para os Estados Unidos, né, que eu comentei, passei 3 anos lá. Aí eu já estava cansado de viajar muito, mas muito mesmo. Em 3 anos eu entrei nos Estados Unidos 102 vezes, 30 vezes por ano eu entrei nos Estados Unidos. Quer dizer, praticamente quase que uma a cada 2 semanas, uma porque vez eu você não entrei. tinha o Trump naquela época. É. Mas pode falar, vai lá. Mas eu viajava bastante, passava uma semana por mês na Suíça, porque como era a fusão das empresas, a gente tinha que se reunir para discutir o que a gente ia fazer no próximo mês para criar uma cultura única na empresa, né? Então, uma semana por mês eu passava em Zurique, na Suíça, e 2 semanas viajando para os países, que eu cobria 10 países da América Latina, era responsável por 10 países. Então, visitava os países, uma semana eu passava em Miami, a semana inteira, botando as coisas em dia, ajustando o que eu ia fazer no mês seguinte e tal. Então, A tua família só se reunia no Natal mesmo, né? a gente se via, a gente se via, assim. Então, aí eu cansei disso, tá muito cansado. 3 anos nesse ritmo é muito pesado, né? Ainda mais com Parkinson, eu já tinha mais de 60 anos.
Aí eu conversei com o meu chefe na época, aí a gente fez uma saída com cuidado para passar as coisas para alguém que me Gradual, né? substituísse e tal. A gente fez uma saída, eu fui pensando, eu fiquei um ano ainda, eu saí de Miami, mas ainda fiquei um ano na empresa, pensando o que ia fazer. A, minha- a, a coisa mais lógica que eu faria seria fazer alguma coisa de consultoria na área de recursos humanos. Passei 20 anos em recursos humanos, trabalhando em grandes empresas, que tinham uma experiência muito boa em recursos humanos. Mas aí eu cheguei, poxa, mas fazer mais do mesmo, eu vou fazer, eu gosto muito de Mangaratiba, eu vou fazer alguma coisa que dê, dê, dê uma ajuda qualquer para Mangaratiba, para as crianças de Mangaratiba e tal. Aí eu estava fazendo já rema, aí comecei a conversar com o Rafael e tal, vamos fazer uma loucura aqui, vamos criar uma programa social de remo. Mas aí eu gosto de fazer as coisas muito certinhas, né? Então procurei advogado para ver de que maneira eu podia fazer o- uma associação que fosse, criamos o estatuto, temos conselheiros, temos diretores, temos tudo certinho no projeto do Remando para o Futuro. Então a gente implantou isso aí e está indo muito bem, está indo super legal. Então eu me ocupo, eu faço uma coisa que eu gosto muito, é, tenho trabalho intelectual pesado também, que eu tenho que fazer todos os controles da associação, a gente tem a lei de incentivo ao esporte, que é muito rigorosa em termos de controles também. Então, isso tudo me ocupa a cabeça e me dá um prazer muito grande ver essas crianças evoluindo aí através do nosso programa e do nosso projeto. Muito bacana. E você aí não para, né? Aí fica, ou se ocupa o dia O todo. dia Na todo. verdade, Hoje nós tivemos reunião a partir das 9 horas, a turma toda lá em casa, para a gente acertar as coisas aí que a gente tem que fazer com a lei de incentivo ao eu fiquei esporte. sabendo que você tava assinando um monte de documento lá o Ah, dia todo. Eu falei pro Rafael que eu precisava pegar algumas informações com ele. Aí ele, cara, tô com o João aqui. é. Depois a gente chega aí. Pois é, a gente passou a manhã inteira lá criando, fazendo essa documentação e depois da tarde inteira eu fui compilar os resultados que a gente tinha feito de manhã. E me fala Então, de Mangaratiba, a tua relação com Mangaratiba. eu adoro Mangaratiba. Na verdade, eu vou a Angra desde pequeno. Meu pai construiu uma casa em Angra em 1958. Eu tinha 3 anos de idade. Então não tinha nada aqui em Angra. Meu pai tinha caminhonete, volta e me atolava para chegar em casa. Então, depois disso, eu tive a casa em Paraty-Mirim. Aí a gente tinha desistido um pouco de Angra. As crianças estavam pequenas e tal, Paraty-Mirim é muito longe. A gente tinha desistido um pouco de Angra e até que a minha mulher estava fazendo uma casa aqui no Porto Belo, no condomínio do Porto Belo. Ela gostou daqui, perto do Rio e tal. Aí uma amiga dela falou: "Tem um terreno vendendo que é muito bom na prazinha aqui dentro do Porto Belo e tal." Aí a gente foi lá, olhou, comprou um terreno. Aí eu fui para São Paulo. Isso foi 2005, mais ou menos, 2004. Aí eu fui para São Paulo, eu fiquei também na ponte aérea São Paulo-Rio. E a gente estava quase desistindo vendendo terreno. Em São Paulo ficava difícil fazer a casa aqui e tal. Aí eu mudei de emprego para uma empresa no Rio, fui para lá faz cimento. Aí, agora vamos construir, vamos embora, vamos construir. Aí construímos. Isso em 2008 a casa ficou pronta e dali para cá me apaixonei pela região. E agora tu fica mais aqui do que qualquer outro lugar. Ficou a gente, quando construiu a casa, a gente falou, se a gente não via 2 vezes por mês, a gente vende a casa. Acabou que a gente ia quase todo fim de semana, a gente vinha para cá passar o fim de semana em Mangaratiba. E uma Ô, paixão mesmo. ô Johnny, tem um vídeo aí, uns 2 ou 3 vídeos, consegue botar na tela aqui pra gente? Esse cara com Parkinson fazendo loucura? Aí, o Ah, cara com Parkinson. Isso é a tua rotina. daí eu tô na parte do exercício funcional, treino funcional. Faço resistência, aberto. Já está aberto. Não, pô, ué. Já está coordenação.
Isso são coisas que eu faço para realmente melhorar a minha condição com o Parkinson, A né? qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Pode botar o outro, João. Tem mais um aí, tem. Joga o outro aí. Bom, pessoal, agora eu vou buscar a Esse eu maneira faço também umas da peças pedra de encaixar na madeira. primeira madeira do meu objeto. Uma pinta de Então, eu tenho que pesquisador fazer com que ela americano. fique certinha, faceando, né, ajustar a madeira. Isso e aí é o que? ajustar Tá fazendo o que encaixe aí? da pedra Acho que na é um madeira. banquinho. Ah, meu mão já não tá tremendo. When I get older, losing my hair many years from now. Will you still Bom, Ele é enquanto a mais pedra recente. seca, eu vou fazendo um acabamento nessa peça. order 3? Or would you lock the door? Qual é o outro, Will you João? still Qual é o need outro me? aí? Will you still feed me when I'm Isso aí é recente, né? Foi legal porque eu fiquei muito curioso, saber o que ele tá fazendo aí, o que ele tá aqui. Legal conhecer ele. Quando ele chegou lá na praia com esse vídeo, cara, o que ele tá fazendo? Botou um negócio em pé, o que ele tá fazendo aqui? Ah, tu inventa as coisas. Aí. Ainda tem o número, o peso, né? Cara, não, Até que não tá. dá pra imaginar o que você tá fazendo ali, cara, no início do vídeo. Mas isso aí minha mulher reclamou que a gente tava. Eu comprei um berçozinho pros pesos, né? Sim. Só que a maresia é muito forte, né? E tá tudo enferrujado, tá tudo. Eu falei, eu vou fazer um de madeira. Aí comecei a pensar que como é que eu ia fazer. Aí vem a academia, aquele pendurado, achei legal fazer de madeira. Aí fiz. Ô, Faço uma João, porção de coisinha lá em casa, assim, de madeira. você sabe que como é que eu vou dizer, a sua condição, o seu momento, sua condição não, mas o seu momento é muito diferente do que a maioria das pessoas com Parkinson, né? A gente não vê as pessoas com Parkinson fazendo o que você faz. Acho que acaba Não, você só- inspirando muita gente, né? Assim, com certeza, eu fico mesmo. E isso foi que a professora a professora, a fisioterapeuta lá nos Estados Unidos falou, você vai inspirar as outras pessoas a fazerem também o exercício, fazer alguma coisa como você faz. Então, daí pra cá que eu venho e as pessoas se dizem mesmo inspiradas em mim, acho bacana isso. E você mudou alguma coisa do seu pensamento de como você levava a vida, ou você sempre foi para frente, motivado? Não, sempre pra frente, motivado. O sempre Parkinson pra frente. mudou alguma coisa? Não, nem pra negativo, nem pra positivo. Foi tocando, Parkinson e aí. Continuou levando a vida normal. Não tem nenhuma. Acho que é por isso que deu certo para você, cara, porque você manteve, você em nenhum momento baixou a bola, né? Não baixei. Não baixei. Quando eu fui diagnosticado, ainda passei assim um momento meio complicado, mas logo depois eu cheguei, vamos, bola pra frente. E aí esse Parkinson aí surgiu num almoço, jantar, não me lembro, com um casal que é muito amigo nosso, e a gente só pensar nisso, nossa, Parkinson, aí pensando em alguns nomes assim para mostrar a minha situação. Não era nem para criar alguma coisa, algum programa, algum projeto, era só mostrar a minha situação. Aí a gente, não, Parkinson, e aí? A gente ainda ia botar desculpa lá, ia botar um porra atrás, mas Parkinson, e aí, porra? Aí resolvemos tirar o porra. Então ficou só o Parkinson, e aí? E as pessoas, a gente não toca a nossa vida, às vezes nem imagina em dar lição para alguém, né? Ah. Mas se você pudesse dar um conselho para uma pessoa hoje que está diagnosticado agora, recente, e como levar essa informação e como levar a vida depois disso? Primeiro é não ter vergonha, não esconder, falar que tem e buscar
a melhor forma de conviver com Parkinson. Depois a forma de conviver com Parkinson é Parkinson e aí, né? Não tem que mudar a vida porque que foi diagnosticado com Parkinson. Então tem que ver o que o Parkinson está atrapalhando e tentar criar uma gincana para esse problema que você está tendo. O Parkinson é interessante porque cada pessoa tem sintomas diferentes, tem uma maneira de Reage de um jeito ao reage de um corpo. jeito o corpo. Então, se eu tenho o meu problema de tremor, é mais forte que o problema de enrijecimento dos músculos. O problema da fala que começou a aparecer recentemente. Então, quer dizer, são coisas que para cada pessoa vai bater de uma maneira, mas de uma maneira geral, dá para se conviver. São poucas pessoas que têm uma coisa assim mais violenta, que fica difícil até andar, se é um copo, nem com a cirurgia vai dar certo. Então, a maioria das pessoas pode conviver bem com Parkinson e boa parte das pessoas que podem conviver bem com Parkinson estão se entregando. Esse aqui é o ponto crucial aí, é você não se entregar, você buscar fazer coisas que te ajudem e que você acaba levando uma vida muito mais prazerosa do que você se entregar, né? E a família do cara? Qual é a importância da família nesse Fundamental, processo? fundamental. Porque pra você foi, né? Foi. Tem que apoiar, tem que não te tratar como pobre coitado também, que acho que é horrível isso. E acho que é o seguinte, as pessoas, de vez em quando me veem com alguma dificuldade, oferecem ajuda. Não tem problema nenhum que a pessoa me ofereça ajuda. Às vezes eu peço, realmente estou precisando de ajuda, às vezes eu não precisa, eu sei fazer sozinho. Mas isso não soa para mim como alguma coisa que a pessoa tem de falar, cuidadinho dele e tal. Ajuda normal, ser humano, ajudando o outro. Normal. Eu preciso, muitas vezes eu preciso de ajuda mesmo. Então não tem problema nenhum com isso. Eu acho que as pessoas têm vergonha de ter que pedir ajuda. Não tem que ter vergonha, aquilo que você não pode fazer, alguém vai te ajudar a fazer. Aquilo que você pode fazer, deixa comigo que eu faço sozinho. Então não achar que o Parkinson é uma barreira e cria algum tipo de dificuldade com as pessoas. Isso não cria nenhuma dificuldade. É isso. Tá bom? Pra mim tá ótimo, João. Tá bom. Espero que tenha saído Obrigado bem. por ter vindo aqui. Foi um prazer. Tu tá mais novo, cara. A praia tá acabando com vocês. Você, Rafael. Tu tá até mais bonito, cara. O Rafael chega, senta aqui, acabado, olho vermelho, a cara lá pra É baixo. que eu dou muito trabalho para ele fica... Aí é o sol, cara, lá. Olha lá a cara dele, acabado lá, ó. Muito. Você não, você aí. Não. 70 anos, bonitão. É porque Parkinson é aí. A gente olha pro Rafael e pensa que ele tem 70. É. Pô, tô te falando, eu já falei pra ele. Chega aí, irmão. João, obrigado, tá, cara? Obrigado por ter vindo aqui. Você é um cara que a gente olha a tua rede social, vê que inspira a gente. Eu sempre joguei vôlei, eu sempre corri, sempre joguei vôlei, sempre corri. Já foi, tá, irmão? Agora aqui é só bônus. Eu sempre joguei vôlei, sempre corri. E, pô, quando eu olho, eu tenho 43, não faço não, cara. Eu parei um monte de coisa. Não corro, não faço mais nada. Tô tentando fazer pilates agora, as minhas costas tá doendo pra caramba. E tentar jogar vôlei, mas eu preciso fortalecer a coluna, porque o impacto de pular, eu não gosto de ficar no mar, cara. O mar é muito bom. Eu não gosto, porque eu só tenho perrengue no mar. Eu fico ali. Você já foi lá em casa ou não? Né? Não. Tem que Você não me convidou, poxa. Eu tá convidado. Poxa. Tem uísque lá, não joga fora não, cara. Não joga fora o uísque. Vai lá ver o uísque lá, se é mais pesado. Vou lá então. Antes de jogar fora, manda foto pra mim. Fala, Roberto, posso jogar isso aqui fora? Eu olho, pode ou não? Mas, o que eu ia falar, acabei esquecendo o que eu ia falar. Sei lá, eu tava falando de quê? Eu tava falando do mar, pô. Tem um espaço, lá em casa tem um quartinho que é o meu quarto de ferramenta e de escritório, né? Sim. Onde eu fico a maior parte do tempo. Então tem a casa aqui tem um quartinho separado, uma construção separada. E fica em cima da água, fica bem onde tem a rampa de acesso ao mar e tal. Às vezes eu estou ali trabalhando, fazendo alguma coisa, chega, sei lá, eu vou dar uma nadada, vou dar um mergulho,
vou fazer uma remada. Cara, tem um Ah. vídeo muito bom teu. E, pô, ô Johnny, tem esse vídeo aí, cara? Eu te mandei esse vídeo dele subindo, escalando a pedra. Ah, tem. Pé do Não te pulo. mandei, não? Ah, tá no. Caraca, que. Muito maneiro, cara. Pé do pulo. Pô, Chama de pé do pulo. tu puxando com a corda, subindo lá. Eu faço até hoje, volta e meia eu vou lá pular. Só não pulo mais de antes eu pulava de cabeça. Aí com o médico que fez a cirurgia, falou, você não faça isso, pelo amor de Deus, que vai te regular todo negócio lá. Vai virar um Aí eu- androide Aí você. eu pulo em pé, mas